Bendito é o nome do Senhor, maravilhoso Deus que nos envolve mais uma vez na sua graça, mais uma vez na sua extrema bondade, e mais uma vez vamos falar com Deus, mais uma vez vamos orar ao Senhor, depositar nele a nossa confiança, depositar em Deus a nossa esperança, depositar em Deus a nossa fé, render ao Senhor, consagrar ao Senhor corpo, alma e espírito. E quero vos deixar uma palavra do arrependimento em busca do perdão de Deus. É o favor imerecido mais precioso que o Senhor nos concede, é o perdão. Porque todas as coisas que nós recebemos, a recebemos e todas elas passarão. Todas as coisas que nós recebemos do Senhor, além do perdão, todos a recebem. A misericórdia do Senhor é para todos, embora eu sempre digo que o favor é só para os filhos. Nunca esqueça de Mateus 5:45, nunca esqueça de Eclesiastes 9:2. Essas duas passagens têm que estar sempre cravadas em nosso coração, porque as duas dizem a mesma coisa. Um dita pelo sábio Salomão, outra dita pelo próprio Jesus, que tudo que concede ao santo, Deus concede também ao profano. Tudo que concede ao justo também é um injusto. Tudo que concede àqueles que servem a Deus é concedido àqueles que não servem. O sol é para todos, a chuva vem para todos, as lutas vêm para todos, as adversidades encontram todos, a enfermidade passam por todos, seja de uma forma ou de outra, até porque o dia que partirmos, alguém disse: olha, fulano morreu de morte natural. Como de morte natural? Não existe morte natural. Não, pastor, lógico que não. Porque se alguém morre, o coração parou. Ah, morte natural. Não, então o coração estava doente, por isso parou. Se não tivesse doente, o coração não parava. Então a humanidade caminhou para a ciência extrema, absoluta e muitas vezes estúpida. Então às vezes a gente pensa mesmo que alguém morre de morte natural. Não existe morte natural. Então Deus permite que todos nós tenhamos a mesma sorte, as mesmas oportunidades de viver as lutas que podem nos enterrar ou pode nos fazer ressuscitar. Eu quero ler para os irmãos. Essa semana jejuamos a fim que oramos muito e Deus nos agraciou. Posso dizer pelas minhas experiências com Deus. Agradeço ao Senhor por isso. Então, aqueles que genuinamente estão buscando de Deus a graça, não sairão sem graça, porque a graça os fará exalar uma graça. Aleluias. E João 6 diz assim: eu sou o pão da vida. Ele repete no verso 48 o que ele havia dito no verso 35. Eu sou o pão da vida. E este é o pão que desce dos céus. Aquele que comer deste pão jamais morrerá. O que o Senhor quer nos dizer com isso? O pão do céu, quem comer dele jamais morrerá, e eu sou o pão da vida. Bom, primeiro, nunca esqueça que o Senhor Jesus é o único que proporciona o verdadeiro alimento que nutre a verdadeira vida. É o único pão, é o único alimento que proporciona a vida, porque os outros alimentos proporcionam a sobrevivência. Quantos sobrevivem, mas não vivem? Porque aqueles que comem do pão da vida, vivem, João 10:10, a vida em abundância. A vida em abundância é eu estar aqui, crendo já na eternidade, já me vendo na eternidade. Porque o pão da vida me garante a nutrição
para acreditar num futuro melhor do que qualquer presente que ainda possa estar por vir, a minha vida ou a sua. Então o pão da vida é aquele pão da vida que, ingerido ele, a sua palavra, é esse pão da vida, a sua palavra, ela traz uma nutrição que sustenta o corpo, a alma e o espírito, ela traz fé, ela traz força, encorajamento, justiça. Você se torna uma pessoa justa, uma pessoa leal, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra. Esse pão nos traz liberdade. Ele nutre com a liberdade. Você não se sente escravo de nada, você não depende mais de nada, você não está mais amarrado, porque ele traz liberdade. Ainda que vivendo conflitos, como Paulo, em Atos 16, ele estava dentro da prisão, mas as cadeias, os grilhões foram quebrados, porque a sua liberdade não se limitava às algemas nas mãos ou nos pés. A liberdade. Esse pão nos traz a paz, nos traz o gozo, a alegria que vem de dentro para fora. Esse pão nos traz resistência, né? A perseverança, a resiliência. Esse pão, ele nos traz um novo ser dentro de nós. E o outro pão, o pão do mundo? O pão do mundo traz insatisfação. O pão do mundo traz inconstância, desequilíbrio emocional. O pão do mundo traz insensibilidade. O pão do mundo traz o espírito de aventura. O pão do mundo traz discórdia. O pão do mundo traz desejos sobre desejos, sonhos sobre sonhos, projetos sobre projetos. A mente não para, a mente maquina, a mente deseja, almeja, sonha aquilo que nunca será bênção para a sua vida, mas sem o pão da vida, como discernir o sentimento que passa em mim? É necessário pela aprovação da vida? Ou é desnecessário porque a brecha da tentação houve legitimidade para agir no nosso sentimento, no nosso emocional? Então Jesus, eu sou o pão da vida, aquele que desce do céu. Que desce do céu. O que Jesus tem para fazer na sua vida não provém de igreja denominacional, não provém de um púlpito de caixote de madeira, um púlpito de acrílico, um púlpito de mármore, de granito, que seja. Vem do céu porque não vem do homem. Pão do céu porque não vem do pastor. Pastor Pablo morre, mas o pão vai continuar descendo do céu. Então nunca se desvie, nunca deixe de servir a Deus com lealdade, porque o homem te decepcionou, porque um pastor caiu, porque o irmão falou mal de ti, porque na igreja todos são contra ti, porque o mundo não dá um bom testemunho. Não, olha para o Senhor, porque o pão que te dá vida, que te nutre, ele vem do céu. E termino para orar, e ele disse: aquele que comer dele jamais morrerá. Esta vida aqui, quanto mais longa ela é, mais nós estamos com probabilidade de cometer erros e falhas. Por isso que Jesus viveu apenas 33 anos e meio. Por isso que grandes profetas foram embora. Por isso que João Batista foi com menos de 40 anos, porque ele tinha poucos meses de diferença de idade de Cristo. Por que você acha? Porque Hebreus 11:38, há homens que passaram por esse mundo, que o mundo não foi digno da sua presença. Então aquele que come esse pão da vida, ele não está temendo o coronavírus, ele não está temendo uma bala perdida, porque ainda que ela chegue, ela não é o fim da vida. Alguém que fica chora, alguém que fica amargurado, angustiado, porque perdeu alguém. Mas aquele que foi, se pudesse ligar do céu, passar o WhatsApp, ele diria: não chore mamãe, não chore papai, não chore minha irmã, não chore esposa, não chore meu marido, porque eu estou na graça de Deus, aqui é maravilhoso, e se eu pudesse interceder para que você viesse para o mesmo lugar. Então, se você se alimenta da palavra, não apenas se emociona pela oração, não apenas você se entrega no momento de um culto, de uma missa, de uma celebração religiosa, mas se você come desta palavra,
Porque você pode ir no culto uma vez no domingo. Quem sabe 2 vezes no domingo? Quem sabe 2 vezes a semana? Quem sabe 3 vezes a semana? Mas você come. Um cafezinho de manhã, um almoço, um lanchinho à tarde, um jantar, uma coisinha boa, uma besteirinha ali, uma besteirinha aqui. A gente nunca para de comer. Mas e o pão da vida? Quantas vezes nós nos alimentamos dele para estarmos realmente nutridos para vencer as adversidades, para vencer a nossa carne, para vencer aquilo que nos tem vencido e nos envergonhado. Então coma deste pão, porque ele não faz mal. Coma deste pão e se alimente. O pão físico, se você comer um pão inteiro, dependendo do seu tamanho, você fica cheio, empazinado, não é verdade? Se você comesse um baita de um sanduíche e eu aparecesse com um prato nobre, você não conseguiria comer. Ah, mas o meu estômago, ele cabe muita coisa. Tá bom, então eu lhe daria o segundo pão. O terceiro pão, até você sentir empazinado, porque ele fermenta no seu estômago. Ele cresce. Oh, aleluia. Então, assim como o pão natural pode nos deixar empazinado, este pão aqui, ele nutre. Não empazina, mas nutre e te dá vida e vida abençoada. Ame Jesus. Busque Jesus. De fato. Porque estou vendo crentes que amam Jesus, mas falam palavrões. Vive uma vida nojenta. Vive uma vida sem nenhum sinal de que Jesus está nela. Expõe-se. Expõe mediocremente, sem nenhum sentimento de vergonha do que está dizendo. Então, aqueles que são de Cristo terão uma vida diferente. Porque o pão da vida, o pão de Cristo proporciona vida. O pão do mundo proporciona sobrevivência. Você não nasceu para sobreviver, mas para viver uma vida abençoada. Então, meus amados irmãos, a Bíblia disse no verso 64 que Jesus já sabia desde o princípio quem iria o traí-lo. Desde o princípio. O que é isso? Como pode alguém conviver com alguém que o irá trair, o irá fazer mal? Como pode, desde o princípio, viver 3 anos e meio ao lado de alguém que desde o início já sabe que ele irá o fazer mal? E pior, Jesus não revela claramente. Porque no último instante, capítulo 26, 50, ele disse: amigo, o que tu vieste fazer aqui? Ele disse para Judas. Sabe o que é isso? Olha o que o Espírito Santo está dizendo. Nós podemos estar aqui com Jesus agora, orando ao Senhor, e olhados como inimigos. Já pensou? Nós podemos estar aqui agora, e Deus sabendo desde o início, que nós vamos traí-lo, vamos negá-lo, vamos em algum momento virar as costas, quando muitas das vezes estamos de costa, mesmo olhando para ele. Então, Jesus convive, Jesus aceita traidores e não justos estar ao lado dele, sem que nunca esta pessoa perceba que o Senhor sabe o seu estado original de vida. Qual de nós, nesta noite, nesta madrugada, somos traidores? Qual de nós, mesmo estando aqui com Cristo, orando, jejuando, Jesus pode olhar para nós e nos considerar um amigo do Evangelho, um amigo da sua palavra, um defensor do seu reino? Qual de nós somos de fato um amigo que não o trai, mas um amigo que o trai? Você já teve uma amiga que te traiu? Você já teve alguém que você tanto confiou e te traiu? Porque Jesus chama Judas de amigo na hora do beijo crucial para a entrega à guarda romana. Como chamar um traidor de amigo? Qual de nós somos o amigo traidor? O Senhor nos considera amigo.
mas nós agimos como inimigo. Senhor, meu Deus e nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez por esta oração, por mais esses minutos que temos aqui, meu Deus, de oração, de clamor, de súplica, porque nós queremos ser nutridos com o pão da vida, esse pão que nos traz vida, porque não queremos sobreviver, queremos viver uma vida abundante, uma vida justa, uma vida leal, que nós tenhamos temor a cada dia, que nós sejamos impedidos do pecado, sejamos impedidos de caminhar em passos tortuosos, que nós sejamos impedidos de relacionamentos, de amizades, de tudo aquilo que depõe contra o sentimento de amigo que tu tem por nós. Queremos, meu Senhor e meu Deus, não decepcionar com o homem ao ponto de desanimar de ti, da tua obra, do teu evangelho. Queremos, quanto mais vemos homens errando, seja ele líderes ou não, em qualquer esfera, quanto mais o homem erra, mais eu sei que o Senhor é perfeito e o Deus que eu escolhi a servir é o melhor, o único santo, o único digno de todo louvor, de nossa adoração. Não permita, meu Deus, que nós esqueçamos que o Senhor desceu do céu, a palavra justa vem do céu, por melhor que seja o expoente, o pregador, a glória do Senhor, a glória do Senhor. O teu irmão que nega o Senhor, o seu irmão, os seus irmãos que duvidam do Senhor Jesus, do capítulo 7 de João, que não acredita que o Senhor é verdadeiramente o Filho do único Deus soberano, Jesus. A Bíblia disse que eles duvidam do Senhor, eles não creem no Senhor. Nos seus primeiros versículos, o Senhor é afrontado pelos seus irmãos, no plural, todos dizem: se o Senhor veio do céu, se o Senhor quer se mostrar ao mundo, então vá e mostra a todos os seus discípulos na festa que estava acontecendo em Jerusalém. Disseram para o Senhor: vai à festa, Jesus, e mostra os seus sinais e maravilhas. Desses irmãos, dentre eles estava Judas, que não é Judas o Iscariotes, mas Judas, filho da sua mãe biológica Maria. E a Bíblia diz então que Judas, o penúltimo livro da Bíblia Sagrada, no verso 25, ele diz: toda a honra, toda a glória, todo louvor, pelo século dos séculos, ao único digno de receber, Jesus Cristo, o soberano Deus. Maravilha, maravilha, obrigado, Senhor. Quem sabe já fomos traidores, quem sabe nós agimos como descrentes e por isso zombamos tanto da santidade, cometendo erros absurdos. Mas nesse última madrugada do jejum pelo arrependimento e a busca do perdão, porque a oração continua durante todas as madrugadas, meu Senhor, mas precisamos deste arrependimento, de pegar tudo que fizemos até então e clamar ao Senhor que nos não só apague tudo que fizemos para não ser colocado no dia do juízo final, mas não nos permita continuar cometendo eles, dizendo que somos fracos. Não, nós podemos dizer não, porque a tua palavra em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o Senhor não dá, não permite, aliás não, o Senhor não dá, o Senhor não permite, porque o Senhor não pode ser tentado, porque o Senhor é santo. O Senhor é santo, é justo, mas o Senhor não permite que tentação nenhuma venha a nós, além do que podemos suportar. E é por isso que Jesus nos ensina, em Mateus 6, a orar e dizer: Pai, livra-nos de toda tentação. A gente clama não apenas com palavra, mas nós clamamos com atitude, dizendo sempre na hora de cometermos um erro, Senhor, é clamar ao Senhor: nos livre, Senhor, nos liberte, Senhor, nos impeça, fecha a porta. E em minutos, em segundos, a nossa mente muda e nós rejeitamos cometer o ato de delito contra a sua santidade. Por isto, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, ó Santíssima Trindade, apague o nosso passado e nos permita escrever um presente e um futuro em páginas brancas, em que nós não venhamos sujá-las depois desse sacrifício. Ajuda-nos, meu Senhor, ajuda-nos a vigiar com quem andamos,
a vigiar com quem falamos, a vigiar o que desejamos, vigiar o que sentimos, vigiar o que devemos, o que queremos conquistar. Nos tira toda a avareza, todo o presuncismo, toda a arrogância, a prepotência. Tire de nós, do seu povo, todo o espírito de avareza, de mesquinharia, de miséria, de sonegar ao Senhor o que é de direito. Livre nós, cada um de nós, das aberrações sexuais, aberrações espirituais, religiosas. Livre-nos, meu Senhor, dos exageros, dos extremismos. Nos livre de sermos coniventes, conformados com este mundo e com as coisas que o mundo oferece. Ajuda-nos, meu Deus e meu Pai, que se há extremo em nós, é o extremo do te amar. Porque te amar com extremismo não tem contraindicação. Ajuda-nos, Senhor, a ser radicais ao dizer que só queremos viver se for para ti. Esse radicalismo faz bem. Não o radicalismo dos extremos, dos estatutos e doutrinas manipuladas pelos homens. Queremos viver o Evangelho na sua integralidade, na sua pluralidade, na sua mais íntegra versão, para que nós possamos acreditar num amanhã melhor do que o presente de hoje. Ajuda-nos, meu Pai, te agradecer nas mínimas coisas, nas grandiosas coisas, sermos vigilantes para que nada possa roubar o sentimento de humildade, de simplicidade que devemos exercer durante a nossa vida. Perdoa, meu Deus, nos dê essa paz. Ajuda-nos. Eu clamo por esse país, pelo nosso governo. Eu clamo pelas pessoas que estão enlutadas, que precisam, meu Deus, ser confortadas, mas também pessoas que precisam refletir nas suas vidas, porque muitos estão angustiosos, tristes com o Senhor, porque o Senhor permitiu que o ente querido foi. Muitos estão questionando a sua existência, muitos até dizem, por que tanta gente ruim fica? Minha mãe boa foi, meu pai bom foi, meu filho foi, minha filha foi, meu esposo, minha esposa, e por aí vai, Pai. Como se nós fôssemos donos daquilo que está ao nosso lado. Se a gente considerasse que tudo é do Senhor, não choraríamos por uma perda, porque, na verdade, a gente nunca perdeu o que é nosso. Na verdade, nós devolvemos ao Senhor, como disse Jó, nu viemos e nu voltaremos. Nós não choramos pela perda quando nascemos, porque nós nascemos desprendido de qualquer pretensão. Mas a gente cresce e começamos agora a dar títulos àquilo que é nosso. A nossa vida é nossa, o dinheiro é nosso, a casa é nossa, o filho é nosso, a filha é nossa, o esposo é da irmã, a esposa é nossa, e por aí vai. Aí tudo aquilo que nós consideramos nosso, nós não aceitamos a perda. Choramos pela perda quando tudo que choramos ou que achávamos que era nosso nunca nos pertenceu. Ah, se nós considerássemos isso. Ah, se nós considerássemos que tudo é do Senhor, até a nossa vida te pertence. Ajuda, meu Deus, que nesse jejum da semana, do pedido de perdão, nós venhamos melhorar em muitas áreas. Repreenda o espírito de fofoca, o espírito de calúnia, falso testemunho, o espírito de blasfêmia. Quantas pessoas falam mal, criticam o líder e depois, meu Deus, com o mesmo sentimento que criticou, da mesma forma, fazem os seus anelos novamente, as suas realianças novamente, sem um pedido de perdão, sem um arrependimento de fato, porque diz é homem como eu, são homens, é a mulher como todas, quando na verdade, meu Deus, não é assim. Ensina o teu povo, porque esse jejum de arrependimento é para nos levar a uma reflexão, o que é erro, o que é falhas, o que ofende o Senhor e o teu reino, o que não agrada o Senhor, o que nos impede de receber uma bênção, o
que nos impede de viver uma vida sem medo, uma vida sem receio? O que nos impede? Que não sejam as nossas falhas, que às vezes passamos a despercebidos pela ausência do Espírito Santo. Porque se ele estiver em nós, ele testifica do pecado, e por causa do pecado, do juízo, e por causa do conserto, a justiça. Ajuda, meu Senhor, que nós venhamos renascer para uma nova pessoa. Nós sejamos novas pessoas, melhorando de graça em graça, glória em glória, fé em fé. Ajuda-nos, Senhor, a todos aqueles que acompanham esta oração, todos aqueles que recebem essa intercessão, que possam consertar a sua vida, a vida no casamento, a mulher que tem errado com o marido e perdeu e agora precisa um conserto, o marido que vem errando com a esposa, perdeu e agora precisa consertar. Não apenas um pedido de desculpa, mas um pedido real de perdão. Não apenas um conserto com um buquê de flores, um presente, um carro novo, mas entregando a sua vida para que possam ser um só em espírito com o Senhor. Ajude e perdoa os filhos que magoaram seus pais indignamente, os filhos que rejeitaram o pai, a mãe, o conselho dos pais, porque querem viver uma liberdade, uma libertinagem, viverem conforme o mundo os dirige. Perdoa esses filhos, que eles façam as pazes com seus pais. Pais que maltrataram os filhos, pais que ofenderam os filhos, com palavras que não se lembram mais, e há uma cicatriz, uma feridinha aberta no coração de um filho. Que os pais possam pedir perdão aos seus filhos. Pai que levantaram a mão, bateram com a mão, e a gente sempre ensina, um filho não se toca, não se bate com a mão é para abençoar. A Bíblia ensina com a vara, não com a mão. Quantos pais já espancaram os filhos com correia, já bateram nos filhos de forma desonrosa, humilhando, e os filhos parece que esqueceram já faz tanto tempo, mas isso no psicótico deles tem impedido os filhos de amar o pai ou a mãe como deveriam amar. Perdoa esses pais, para que possam ensinar os seus filhos com testemunho de vida, porque a vara pode até trazer um alerta aos filhos, mas se nós pais não tivermos um bom testemunho, fica a vara, porque o nosso testemunho não é bastante, é suficiente para que a nossa voz seja respeitada pelos filhos. Quantos pais brigam com os filhos, gritam com os filhos, tem que botar ordem em casa, tem que botar lei de horário de chegada em casa, de saída e etc e tal, porque não há mais moral. Tem que ser na base do grito, tem que ser na base da lei, quando o nosso testemunho fala mais do que o tom da voz ou a força da mão que temos para ferir um filho. Perdoa os pais, Pai. Há pais que eu sei que precisam deste perdão, precisam parar de gritar com os filhos, mãe que grita com os filhos dentro de um supermercado, berram com os filhos em casa, como se fossem animais, como se fossem irracionais. Então perdoa pais, mãe, esposa, filhos, todos nós, e nos dê, meu Deus, um novo tempo. Meu Deus, seja para o nosso judiciário, executivo, legislativo. Eu abençoo os políticos deste país, porque Provérbios 29:2, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o injusto governa, o povo geme. Então, assim como diz a tua palavra, em 29:7 de Jeremias, orar pela paz do país, orar pela paz e prosperidade da nossa nação, porque ela virá sobre nós. Então, eu orei pelo país, peço perdão pelo meu presidente, peço perdão pelos políticos que me representam, peço perdão pelo judiciário que me representa, peço perdão pelos irmãos que juntos representamos o reino dos céus, peço perdão pela igreja, peço perdão pelos erros e as falhas eclesiásticas, peço perdão, meu Deus, pelo oculto e pelo revelado, pelo que é consciente e pelo que é inconsciente, e nos faça viver uma vida abundante daqui para frente. Nos ajuda, traga humildade naqueles que erram, traga simplicidade para ouvir e aprender, que a exortação, ela nos traz cura, ela nos traz bênção,
Como diz Hebreus 11:12, a exortação e a correção, no seu primeiro momento, não traz alegria, mas fruto de justiça no decorrer do tempo. Aleluia! Ajuda, meu Pai, porque não queremos viver como bastardos, como está em Hebreus também 12, verso 6 adiante, nós queremos viver como filhos do Senhor, filhos disciplinados quando preciso for. Por isso pedimos perdão, estamos arrependidos de fato. Posso falar por mim, porque eu tenho muito motivo para pedir perdão. Louvado seja o Senhor. Meu título de pastor não me imune às minhas falhas, mas também não me expõe ao vitupério. Muito obrigado. Assim eu apresento todo este povo, terminando esta oração, e aqui nas minhas mãos, todos os pedidos que foram feitos hoje. E precisando de algum pedido de oração, tem aí o telefone no nosso Face, pode passar aí também pelo Instagram, pode passar e nós anotaremos no caderno aqui o seu primeiro nome, a sua família, mas saiba você que Deus do alto céus, antes de você pedir, se você for humilde, está querendo mesmo não apenas uma bênção dele, mas você quer o abençoador junto, que é Jesus Cristo. Ele já recebeu o seu pedido antes mesmo que eu intercedesse por você ou escrevesse o seu nome nas páginas de um papel. Amém e graças te damos. Que Deus te abençoe, Deus seja com a sua vida, fica na paz. Tchau.